Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós estamos aqui com o Derek Almeida, macroeconomista formado pelo Mackenzie São Paulo, e a gente vai bater um papo sobre bitcoins. Começando, vamos já com o pé no peito aqui. Você quer explicar o que é bitcoins? Vamos lá então, Vitor. Para deixar claro então para os nossos ouvintes, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital, você não pode sacar ela não vai se converter em nenhum momento numa moeda física, né, no papel moeda que a gente está acostumado a levar na carteira e etc. E ela não tem nenhum governo por trás dela, garantindo o poder de compra. Nenhum governo aí representado pela figura do Banco Central. Não tem nenhum Banco Central no mundo garantindo o poder de compra dessa moeda. Então é uma moeda que foi desenvolvida de forma completamente autônoma e particular, e por isso que ela atrai tantos olhares interessados a ela, né? Realmente é um experimento, assim, se nós formos olhar para a história recente, bastante interessante, né? Eu acho que por isso que vale a pena a gente tratar um pouco disso, além, é claro, dos acontecimentos dos últimos meses aí que fizeram com que todos virassem os olhos para essa moedinha aí. Derek, é legal falar que o Bitcoin, na verdade, ele é uma das criptomoedas, né? Exatamente. Existem outras criptomoedas no mercado, vamos assim dizer. Sim. Porque o que acontece? Na verdade, o Bitcoin ele foi um dos primeiros e virou sinônimo, assim como maisena é sinônimo. Exatamente, assim como catupiry. A diferença é que a maisena não custa 11 mil reais, né? Já vamos falar então dessa cotação maluca. Vamos sim. De uma moeda que não existe, né? No mundo físico, como você falou. Ela basicamente funciona navegando por uma rede de computadores ou pela internet, né? Como a gente conhece, onde são esses computadores que certificam o que é um Bitcoin, que fica minerando, né? Para quem já escutou isso, vou minerar Bitcoins, né? Exatamente. Pra você ver, né? Esse termo da mineração, né? Análogo, né? À própria extração de metais preciosos que a gente tem aqui no mundo físico, né? O Bitcoin, o interessante dele e aí vou chegar um pouco na questão da cotação dele também, é o seguinte: o Bitcoin, como uma moeda, ela tem três funções básicas, né, que uma moeda cumpre em qualquer sociedade. Primeiro, ela pode ser um veículo de valor, ela pode ser uma reserva de valor, ou seja, eu posso ter uma moeda simplesmente para guardar poder de compra e transferir esse poder de compra para o futuro, né? Então eu trabalhei, ganhei, digamos assim, 10 reais, e eu posso optar por ficar com esses 10 reais e transferir o meu poder de compra hoje para daqui a 10 dias e comprar meia dúzia de pães, por exemplo. Né? Então essa é uma das funções. A outra função básica de uma moeda, e o Bitcoin também entra nessa categoria, é de meio de troca. Ou seja, assim como eu posso utilizar reais para transacionar serviços, eu também posso usar Bitcoins para transacionar bens e serviços. E uma terceira função é uma unidade de conta. Ou seja, todo bem, o valor de todo bem pode ser expresso em termos de uma unidade monetária. Então, no caso, eu tenho um livro que é expresso em reais, assim como eu também tenho bens e serviços que vão ser expressos em bitcoins, né? Então o Bitcoin, ele cumpre todas as três funções básicas que uma moeda pode cumprir. Agora a gente se pergunta, né? Mas por que, então, que um Bitcoin ele equivale a mais de 11 mil dólares hoje, né? E por que o real, por exemplo, eu preciso de 3 reais para comprar um dólar, e em termos de Bitcoin eu preciso de uma fração muito pequena de Bitcoins para ter um dólar, dada a valorização do Bitcoin? Olha, tem uma série de razões por trás, mas eu consigo enxergar pelo menos algumas, né? A primeira é a seguinte: o Bitcoin, como você mesmo tinha dito, Vitor, é difícil você extrair um Bitcoin de um processo de mineração. Não é algo fácil. Acho que vale falar que hoje não vale a pena ficar minerando Bitcoins, porque o gasto energético do computador que precisa para minerar um Bitcoin é muito superior a esses 11 mil, né? É verdade. Mas se você for olhar, Vitor, é o seguinte: eu vou começar dando um passo para trás, né? O que define basicamente o valor de uma moeda? Isso qualquer moeda, não é só no caso do Bitcoin. É sempre o mercado, oferta e demanda, nada tão complicado que não possa ser reduzido a um processo de oferta e demanda. No caso do Bitcoin, a gente tem uma oferta muito restrita de Bitcoins.
né? E a gente tem uma demanda que a cada dia mais cresce, e como qualquer outro mercado, o preço do Bitcoin vai refletir esse aumento da preferência das pessoas por ter Bitcoins. Então, é natural realmente que a gente tenha um processo de valorização do Bitcoin face a um aumento da demanda por esse tipo de ativo. A questão é a seguinte, a gente deve se perguntar hoje, eu acho que a questão crítica é essa, como é que os investidores, ou como que as pessoas que estão comprando bitcoins hoje estão enxergando essa moeda? Elas estão enxergando como um meio de troca, elas estão enxergando como uma reserva de valor, ou seja, como um ativo qualquer, como uma ação que eu compro de uma empresa, como um título de dívida pública que eu compro de uma empresa, que eu compro de um governo, por exemplo. Ou seja, o que está movendo as pessoas em torno do Bitcoin? Né? E eu tenho algumas suposições. A primeira dessas suposições é de que o Bitcoin, ele de fato está sendo mais demandado como meio de troca, tanto no mercado formal, vamos dizer assim, e a gente já sabe já de lojas que aceitam Bitcoins, e-commerces que aceitam Bitcoins como um meio legítimo de troca para você comprar um bem e serviço, mas a gente não... A Amazon é um exemplo. A Amazon é um exemplo, muito claro. Inclusive é o maior varejista do mundo, né? Aí se me corrige se não for o maior, mas com certeza entre os 3 maiores está. Mas tem uma coisa, a gente não pode se esquecer que uma parte importante da economia, ela não é a economia formal, né? A gente não pode esquecer que existe uma economia subterrânea que vive à base de droga, que vive à base de crimes encomendados, de coisas assim as mais bizarras e diversas possíveis, lavagem de dinheiro, que demandam criptomoedas. E são mercados assim vastíssimos e que a gente não tem nem noção. É como se a gente fosse dissecar um iceberg. A gente só consegue ver uma ponta desse fenômeno, mas na verdade a maior parte dele está escondida. E é isso que, ao meu entender, fez com que o Bitcoin se valorizasse, não tanto quanto agora, mas ao decorrer da história dele, foi isso que fez ele valorizar. As pessoas que utilizam os Bitcoins nessa espécie de submundo, vamos colocar assim, elas têm precisado de mais Bitcoins para poder financiar suas atividades, por mais estranhas e imorais e legais que elas possam ser. Então, se eu for pensar do ponto de vista do ativo em si, ou da moeda, eu vejo que o Bitcoin, uma parte importante dessa valorização esteve ligado, sim, ao que a gente chama de fundamentos econômicos. Ou seja, existem mais pessoas precisando do Bitcoin para poder realizar transações. E conforme essa cultura do mundo, do submundo, digamos, ela começa a emergir, e a gente vê que varejistas importantes estão começando a aceitar essa moeda, o escopo ele aumenta ainda mais. Porque o cara que antes fazia uma transação em dólares, agora tem a opção de fazer uma transação em bitcoins. Então esse cara também, que é um cara que opera dentro da legalidade, que é um cara que opera dentro, digamos, da moralidade, ele também vai se utilizar do Bitcoin. Então eu como economista, consigo enxergar um fundamento por trás da valorização. Ou seja, existem pessoas hoje precisando de mais Bitcoins do que se precisava há 5 anos ou há 7 anos. Né? Então a gente pode hoje dizer que uma parte, não vou falar que integralmente, mas uma parte da valorização do Bitcoin pode estar relacionada assim a fundamentos econômicos. Mas aí no decorrer da conversa a gente vai vendo que as coisas podem complicar. Eu acho que é legal a gente dar um passo atrás e falar um pouquinho do por que se valorizou como uma moeda alternativa, né? Principalmente eu acredito que pela evolução das fiscalizações e se tornando mais difícil de você lavar o próprio dinheiro, né? Sim. Que isso popularizou. A gente fala lá um pouquinho de Deep Web e tudo mais. O que acontece? A gente tem aí boatos e não boatos, e, enfim, não são 100% garantido as fontes, mas dizem, por exemplo, que países como Venezuela e Coreia do Norte hoje usam bitcoins porque têm seus bens congelados, né? Perfeito. E não acho difícil isso mesmo acontecer, isso ser um fato. Eu também acho que não. Eu acho que é total realidade e falar que é só Venezuela e Coreia do Norte, eu acho que minimizar. Total. É olhar só a pontinha do iceberg, como que você falou. Então a gente tem essa evolução da tecnologia, né? E esses grupos precisando operar. Sim. Um outro ponto interessante também, a gente falou um pouquinho no Inova Social já,
A gente deu um exemplo de uma moeda digital num país chamado Somalilândia. Somalilândia é um paísinho menor do que o meu bairro, se eu não me engano. Mas um país com uma inflação absurda, onde tudo é feito por compra por um crédito. Não tem nem nome, na verdade. É um crédito de celular. Certo. Tá? Não é crédito de celular que eu falo pra comprar minutos, não. É um crédito mesmo na sua essência, o nome. Certo. Que você troca, né, por celular. Nós estamos falando de um país da África subsaariana, tá? Um país que não conhece internet. Sim. Então, essa troca é feita por SMS. Olha só certo. o nível do negócio. Mas é de uma necessidade que nasceu do cara ir comprar pão e não ter que carregar um caminhão de dinheiro. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente fala muito desse submundo do Bitcoin, enfim, das criptomoedas, mas existe também uma necessidade social, né, ali. Exato. O problema que eu vejo é que a gente vai discutir aqui um pouco quais são esses impactos na sociedade. Sim. Olha, Victor, esse exemplo da Somaliland aí é bem interessante porque se a gente for olhar, aqui no Brasil a gente tem uma experiência muito rica do ponto de vista da moeda. O Brasil ele passou anos e anos em processos inflacionários que na década de 80 perderam absolutamente o controle. A gente viveu uma hiperinflação muito forte, podemos dizer assim, da década de 80 até o começo da década de 90, né? Vésperas do Plano Real ser implementado. E a primeira coisa que acontece quando você vive um processo de hiperinflação é você correr dessa moeda. A moeda está perdendo valor a cada segundo. E como você deu o exemplo aí, os países da África, eles têm problemas crônicos de inflação, porque você tem governos absolutamente incapacitados de promover crescimento por meio de outras ações, digamos, ações de produtividade, de escolarização da força de trabalho, e eles optam pela forma mais fácil de crescer, que é simplesmente imprimindo dinheiro e jogando dinheiro na economia. Então, o Bitcoin, ou então esse crédito, como você colocou, é uma forma da população, da sociedade, sair desse problema, dessa encrenca, que é uma moeda que não tem valor. Né? Então, nesse caso, para você manter as operações econômicas do dia a dia, que são tão importantes, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam suprir suas necessidades básicas de tal forma que você precisa encontrar um outro ativo que tenha valor, né, e que tenha um valor social para essas operações continuarem. E foi exatamente essa solução que o povo da Somália conseguiu encontrar nesse processo, e que é típico de países que sofrem de inflação. A Argentina, por exemplo, passou por um período de hiperinflação muito forte, também teve que substituir a sua moeda por uma outra moeda chamada dólar. Não é por acaso que esse processo é chamado de dolarização da economia. Ou seja, em processos de hiperinflação, as pessoas elas querem abandonar a moeda, elas encontram qualquer outro ativo que tenha mais valor do que a moeda para dar conta das necessidades econômicas do dia a dia. O Bitcoin, ele também pode surgir como uma alternativa para países que sofrem de inflação. Aí eu vou dar uma rápida contextualizada, porque eu acho que é importante. A moeda de qualquer país, ela é supervisionada por um banco central. O mandato, na maior parte das vezes, o mandato do Banco Central é proteger o valor da moeda. Né? Então ele vai fazer uma gestão do estoque de moeda na economia de forma que a inflação ela seja estável e baixa. Mas quando esse fenômeno ele perde controle, quando o Banco Central, por aí N razões, né, digamos, ele perde o controle da gestão do estoque de moeda e o processo inflacionário ele toma conta do país, você não tem, formalmente, você não tem o que fazer. Porque a única moeda que é aceita em território nacional, muitas vezes, é a moeda emitida pelo governo. Né? Então, o que acontece? As pessoas ficam presas num problema que elas não podem resolver porque existe uma legislação que proíbe elas de utilizar um outro meio de pagamento que não seja aquele, o chamado curso forçado, a moeda de curso forçado, que é imposta pelo governo. O Bitcoin, sendo uma moeda global, poderia muito bem cumprir a missão de um ativo externo que venha para estabilizar processos hiperinflacionários em economias debilitadas. Então, isso teoricamente cumpriria uma função social muito importante, porque as pessoas elas não podem, as suas vidas não podem parar porque uma moeda ela perdeu absolutamente o valor dela por questões de irresponsabilidade de governo.
Eu vejo eu vejo de forma positiva o Bitcoin possibilitar essa escolha, se colocar como uma alternativa para pessoas que querem de fato coordenar as suas atividades do dia a dia de uma forma normal. Inclusive, não é estranho, a gente vai ver na literatura econômica, os ouvintes que tiverem interesse de ir atrás da chamada escola austríaca da economia, eles são um dos caras que são uma das escolas que pregam, na verdade, é o símbolo da escola que prega a competição entre o dinheiro. Para eles, não deveria existir o monopólio da emissão da moeda, né? Ou seja, para eles, o governo não poderia ser o único ofertante de moeda. Você deveria ter, assim como você tem N padarias que fornecem pães, você deveria ter também N empresas que fornecem dinheiro. E o dinheiro, digamos, de mais qualidade ou então com menos inflação, seria aquele optado pelas pessoas para tomar conta das suas atividades do dia a dia. Então, é interessante como essa literatura, ela conseguiu vislumbrar a possibilidade de você ter competição entre dinheiro. E isso é bom, competição é bom, assim como também a competição é boa em qualquer mercado, você ter mais gente concorrendo e se especializando numa atividade, ofertando um serviço de melhor qualidade, por que não no campo da moeda isso não poderia acontecer também? Então eu vejo como uma possibilidade interessante e positiva num futuro da gente ter uma concorrência entre moedas que aí superam as fronteiras nacionais, né? O monopólio, ele nunca é muito interessante. Aliás, eu não vejo monopólio interessante em nenhum universo, mas tudo bem. Mas assim, ok, eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem um cenário muito legal do impacto social. Sim. Mas em paralelo a gente tem muita gente com um cacife como o Joseph Stiglitz, que foi... Stiglitz, perfeito. Esses nomes com final Z, eles me complicam. São complicados. Que foi um prêmio Nobel de Economia em 2001. Perfeito. Né? Ex-chefe do Banco Mundial, gritando aos quatro ventos que o Bitcoin deveria ser proibido, né? Como que você vê esse outro lado e por que você acha que virou um pouco esse fla-flu aí? A gente tem muita gente ganhando dinheiro e a gente sabe disso. Sim. Nós temos, por exemplo, os irmãos... como que foi? Winklevoss. Como que é? Winklevoss. Exatamente, esses caras mesmo. Pra mim, eles são os irmãos gêmeos do Facebook. Exatamente, são gêmeos que foram acabados pelo Mark. Eles superaram o recorde de $1 bilhão em Bitcoin, né? Então, a gente tem de um lado gente fazendo muito dinheiro com Bitcoin, mas a gente tem do outro lado referências na economia esbravejando e falando que o Bitcoin deveria ser esquecido, preso, enfim. Sim. Como que você vê esses dois lados? Olha, Vitor, é um problema de uma dimensão, de dimensões, né, diferentes e muito profundas, porque na medida em que a gente começa a discutir o que o Stiglitz, por exemplo, propõe de acabar com a moeda, de achar que ela muitas vezes ela é um veículo para evasão fiscal, para o cometimento de ilegalidades e de coisas imorais, a gente vai entrar num debate muito filosófico, que é a questão da liberdade. Ou seja, o que o Stiglitz está falando? Ele está propondo que o monopólio de emissão de moeda seja mantido na mão do Estado e que você não tenha nem a escolha, nem a possibilidade de abraçar a Bitcoin como algo que vai tornar o seu negócio mais eficiente, a tua vida econômica mais facilitada. Né? Então, claro que do ponto de vista técnico, em muitos casos eu não tenho como discordar do Stiglitz. Ele propõe coisas lá que são de fato muito interessantes, né? Hoje a gente sabe que o Bitcoin, uma boa parte do uso do Bitcoin, como até a gente tinha comentado no começo, vai para atividades que não são lícitas. E é uma economia absurda. Eu tive pesquisando recentemente, a média da economia informal, aqui a gente não está nem falando da criminalidade, dos casos extremos da Deep Web, digamos assim, mas a economia informal, aquilo que evade tributo, chega a quase 14% do PIB em países da OCDE, que são países com um grau de desenvolvimento relativamente elevado.
Ou seja, você tem muitas vezes economias economias informais tão grandes nesses países que operam fora digamos assim, das rédeas do governo. Uhum. Então, se você, na cabeça do Stiglitz, se a gente aceitar, abraçar o Bitcoin, quem me garante que essas operações elas não vão se expandir ainda mais e a gente vai deixar de ter controle sobre a arrecadação tributária, a gente vai deixar de ter o controle sobre, sobre a moralidade do sistema, sobre a transparência do sistema, né? Então, assim, é um ponto interessante, porque é aquele negócio, eu sou um grande advogado da liberdade, mas entendo também que a liberdade muitas vezes não é usada da forma correta pelos seres humanos. Né? Exatamente. Né? Então isso é um problema. A gente viu o problema que é você dar um excesso, que é você reduzir o nível de regulação ao extremo, como aconteceu às vésperas da crise, né, imobiliária nos Estados Unidos, e como que o mercado ele levou essa crise a uma proporção muito grande, não sendo regulado da forma correta. Então o Stiglitz, olhando para essa experiência de 2008, ele fala, olha gente, se a gente não regulamentar a Bitcoin, se a gente não impuser limites a Bitcoin, ela pode sim virar um problema sério para a gente. Só que é aí que a complicação entra, porque ao mesmo tempo em que minha posição filosófica me fala que a Bitcoin ela é um instrumento que vai facilitar as transações econômicas, eu também não posso ter a ingenuidade de achar que isso vai ser utilizado da melhor forma possível pelas pessoas. Então, eu diria que a regulamentação, assim como propõe o Stiglitz, ela é necessária. Mas antes de tudo, a gente precisa dar um choque, e não é à toa que a gente está passando por uma conturbação política no mundo muito forte. O que nós, como sociedade global, estamos exigindo? Transparência do setor público. A gente está exigindo moralidade dos políticos. Então, acho que na medida em que nós, como cultura, como seres humanos, de fato fizermos o que a gente prega, eu acho que você vai criar uma política e uma economia tão mais virtuosa que o Bitcoin ele vai entrar para financiar transações econômicas do dia a dia, e não ilegalidades, e não problemas, e não coisas que estão escondidas debaixo do tapete. Então eu acho que nós como sociedade temos que evoluir para que o Bitcoin seja uma moeda virtuosa. Então eu acho que a gente tem um trabalho anterior para fazer, né? Vamos fazer um trabalho digamos assim, de cobrança de uma sociedade mais transparente e mais dentro do que nós consideramos que seja importante para o desenvolvimento da sociedade, e a partir daí a gente tendo uma sociedade mais virtuosa, vai ter instrumentos que vão entrar na sociedade, como o Bitcoin, só para ajudar e não para piorar. Porque, Derek, se a gente falar um pouquinho sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal, a gente vai ter que proibir todas as moedas, né? Basicamente. Exato, então, exatamente. Porque antes do Bitcoin existir, isso era feito de outra forma. Exatamente. Né? E não, evidentemente... E muito, né? E evidentemente que o dólar sempre foi... isso depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar virou a de reserva internacional dos bancos centrais, e ela virou também, por excelência, a moeda da lavagem. A moeda que acaba parando num paraíso fiscal. Então, é aquele negócio, não podemos colocar a culpa na moeda, a gente tem que colocar a culpa antes no ser humano que está por trás da moeda. Se a gente não coibir, primeiro, esse tipo de economia informal, ilegal, tudo vai virar um problema pra gente. E eu acho que aí é colocar... eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Muitas vezes a gente acha que a febre do paciente é o problema. A febre não é o problema é a infecção. A febre é um sintoma. Então, não vamos colocar a culpa da doença na febre. Vamos resolver primeiro a infecção, e com a infecção resolvida, a febre baixa. E eventualmente vai acabar. E tem um ponto também, né? Eu acho que se a gente está falando aqui de uma moeda digital que tem todo um sistema inteligente, o Bitcoin é usado uma forma do blockchain, né? Por que a gente não pode adotar esse sistema para poder ter uma segurança e um controle maior? E quando eu falo controle, é controle mesmo de evasão e fiscalização, como a gente tem em qualquer moeda, né? Olha, Vitor, eu vejo isso de uma forma complicada. Porque é o seguinte, o problema de tudo tá sempre
na questão do monopólio da emissão da moeda. Porque o processo técnico que cria a moeda, ele vai virar um problema para o governo. O governo, ele controla a quantidade de moeda que é emitida na economia. Uhum. Porque é o seguinte, por que a gente precisa de moeda na economia? Eu preciso de moeda para financiar a transação. Então, se a inflação está sendo elevada, a minha demanda por moeda vai se elevar junto com a inflação, porque o produto está ficando mais caro e eu preciso de mais moeda para poder realizar exatamente o mesmo tipo de transação que eu realizava antes. E o Banco Central, como ele está muito de olho no processo inflacionário, ele dificilmente vai abdicar do poder de escolher qual é a quantidade que ele julga ser melhor para abastecer o mercado. Né? Enquanto a gente não tirar o monopólio da força, aí a gente pode falar assim, o monopólio da força do Estado, nesse sentido, de determinar o valor da sua moeda, eu acho que dificilmente o processo técnico pelo qual a moeda é criada, isso vai se tornar irrelevante. Eu acho que se a gente for discutir Bitcoin, se a gente for discutir uma criptomoeda, a gente tem que discutir isso na ausência de uma instituição que controla de forma absoluta a emissão de moeda. Uhum. Né? E é engraçado isso, né? Porque em economia, uma das coisas que a gente mais estuda é justamente isso, né? Como é que o Banco Central pode controlar o estoque de moeda de modo a fazer com que a economia se comporte da melhor maneira possível. E aí você vai entrar numa série de discussões de vaidade, né? Que banqueiro central vai querer abdicar desse poder, né? Assim, eu julgo que essa escolha que o banqueiro central faz com relação à quantidade de moeda que existe na economia, isso sim podia ser substituído pelas criptomoedas. Assim, se a gente questionar o monopólio das instituições que emitem a moeda e deixar com que as criptomoedas elas sejam criadas na velocidade que a economia está demandando dela, e não simplesmente de alguém que está num trono decidindo o quanto de moeda vai existir, eu acho que as operações elas sempre vão se tornar mais, digamos assim, mais facilitadas. Uhum. A moeda, em muitos casos, ela é um lubrificante da economia. Então eu acho que nenhum sinalizador mais importante do que o próprio mercado para falar o quanto que ele precisa de moeda para dar conta das transações financeiras e também econômicas, e não um banqueiro central ali, com todos os seus defeitos, falando quanto que vai ser, qual vai ser a taxa de crescimento do estoque de moeda, porque ele acha que é melhor aquilo. E tem uma questão ainda, acho que mais forte ainda, Vitor, que é o seguinte, o Banco Central, muitas vezes, ele é utilizado pelo governo para financiar suas despesas. Sim, tem esse ponto. Tem esse ponto, que é muito importante, é uma forma do governo tributar as pessoas sem que as pessoas saibam, né? Fazendo o quê? Criando um processo inflacionário. Se o governo ele perde esse mecanismo de financiamento, ele vai, digamos assim, ter que ser mais honesto com relação às suas contas. Uhum. E, olha, no nível que a gente está no debate hoje, eu acho difícil que o governo ceda esse poder que ele tem de criar dinheiro e te tributar sem que você queira, por meio da inflação. Eu acho que essa é uma questão, assim, do ponto de vista cultural e de sociedade, eu acho uma das questões mais difíceis que a gente vai lidar nesse novo processo de disrupção tecnológica que a gente está passando. Então, resumindo um pouco do que a gente já falou até agora, basicamente, ponto 1 para evoluir os bitcoins, para poder usar os bitcoins, nós precisaríamos nos evoluirmos, né? Exatamente. Eu acho que exatamente. Talvez nós não estamos preparados para o advento do Bitcoin. E o outro ponto é que o Bitcoin veio para pegar todos os conceitos de economia e virar de ponta cabeça, né? Exatamente. Eu diria eu até diria o seguinte, Vitor, ele vem para virar as instituições que existem hoje, instituições políticas e econômicas do avesso. Uhum. De fato, a gente está passando, a tecnologia ela tá crescendo numa velocidade muito, muito, muito além daquela do que nós como sociedade estamos evoluindo o nosso pensamento. Então, a gente não vai ser difícil a gente ver respostas chegarem antes das perguntas, né? E o caso do Bitcoin, eu acho que esse caso se ilustrou muito bem. Eu acho que a gente como sociedade ainda tem que evoluir a ponto de enxergar o Bitcoin e utilizar o Bitcoin como um instrumento que vai trazer mais eficácia para o mundo econômico e vai tornar a gente mais produtivo. Derek,
E aí, uma pergunta muito do ponto de vista da economia, tá? Você vê o Bitcoin como sendo, de novo, falando Bitcoin, quando a gente fala Bitcoin quer dizer criptomoeda, então pode ser Bitcoin, pode ser qualquer outro, tá? Como ela é uma força motriz para poder melhorar essa disparidade que a gente tem de rendas, ou vai ser totalmente contrário com o Bitcoin ou qualquer criptomoeda, a gente vai aumentar a disparidade de rendas que a gente vê, por exemplo, em países que nem o Brasil? Uhum. Olha, Vitor, eu acho que existem algumas dimensões aí para essa questão. Eu acho que nenhuma moeda é capaz de curar problemas relacionados à produção econômica. Eu acho que, se eu for pensar o Bitcoin como uma moeda, de fato, eu não consigo pensar em nenhuma sociedade que pode avançar sem que a gente tenha um aumento consistente de produtividade da força de trabalho pela educação. Então, novamente, a gente chegaria naquele ponto, né, de que o Bitcoin pode ser um instrumento muito bom na mão de uma sociedade mais evoluída. E a outra coisa é o seguinte: se eu for enxergar o Bitcoin como um ativo financeiro, ou seja, assim como eu enxergo a ação de uma empresa, assim como eu enxergo um título de dívida de uma companhia ou do governo, como a gente tinha falado antes, evidentemente que os mais ricos tendem a se beneficiar de um processo de valorização muito forte desses mercados, né? Primeiro porque são mercados de difícil acesso, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso ao mercado das bitcoins. Geralmente quem tem acesso são pessoas que já são ricas e têm bastante dinheiro. Mas assim, esse é um fator, evidentemente, que pode aumentar. Eu não sei, eu não diria que o mercado dos bitcoins ele vai ele por si só, agravar o problema da desigualdade no mundo, mas eu acho que, sem dúvida, ele é um elemento. Mas eu tenho uma outra visão. A minha visão de desigualdade, ela não é uma visão de que ela seja intrinsecamente ruim. Eu não vejo a desigualdade como uma coisa ruim. Eu vejo que, tudo bem, a diferença entre as pessoas pode aumentar, mas se todo mundo estiver crescendo junto, eu acho que isso ainda continua sendo bom pra gente. O que eu acho, sim, é que o Bitcoin, ele como um ativo financeiro, não vai mudar o mundo. Ele é mais um ativo financeiro. Ele é mais uma ação da Petrobras, ele é mais um ativo financeiro qualquer que eu veja que vai me dar um lucro lá no futuro. Agora, como moeda, ela pode ser, sim, de fato, lá para frente, um instrumento que vai reduzir custos de transação na economia e, portanto, vai, digamos assim, lubrificar melhor as operações econômicas, né? Eu acho que é mais ou menos a forma como eu enxergo o Bitcoin numa trajetória temporal, né? É difícil a gente tentar ver, a gente saber exatamente qual função da moeda Bitcoin que as pessoas estão olhando, né? Muita gente vai olhar simplesmente como algo com que eu posso tirar dinheiro e não vai olhar como uma moeda que eu posso usar para trocar bens e serviços. Outras pessoas vão olhar de outra forma, né? Eu acho que no longo prazo a tendência, caso evidentemente as restrições ao Bitcoin elas não sejam absurdamente pesadas, né? Ou seja, você regular a tal ponto que você vai acabar com a iniciativa, eu acho que a tendência de longo prazo é que o Bitcoin seja cada vez mais uma moeda, tal como o dólar, tal como o real, tal como qualquer outra moeda soberana. No curto prazo, eu acho sim que as pessoas podem ver o Bitcoin como um ativo financeiro que vai trazer mais dinheiro para elas, que elas vão poder converter por dólares e ser mais ricas em dólares, e não usar o Bitcoin para realizar uma transação financeira. Mas a questão é a seguinte, né? Entre esse futuro moeda e esse curto prazo de ativo financeiro, só nós como sociedade que vamos poder decidir se o Bitcoin vai ter vida ou não. A gente pode matar ela antes da hora, e se a gente matar ela antes da hora, ela vai ter só servido para enriquecer mais pessoas que já são ricas. Até, Vitor, se me permitir... Claro. Colocar um ponto que eu acho, até para fazer um paralelo com uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, nesse fla-flu aí de existe bolha, não existe bolha, é sempre muito difícil a gente ter um veredito, né? Porque, até porque se alguém de fato soubesse, né, estaria... com certeza essa pessoa ela tem alguma influência onisciente, né, divina, né? Isso evidentemente não é o caso. Então a gente só pode no máximo chutar as coisas, né? Uma coisa que eu acho que vai ser crucial para o futuro da Bitcoin é justamente como é que os governos vão reagir
ao aumento da demanda pelo Bitcoin, né? Então você mencionou o caso do Stiglitz, que é um cara, é um prêmio Nobel, é um cara que tem uma influência muito grande sobre políticos e sobre a intelectualidade de forma geral, é um cara que está advogando por mais regulação e por certas proibições, né? Ou seja, é algo que vai tender a sufocar um pouco esse mercado. Isso vai mudar o contexto no qual o Bitcoin é transacionado. Isso vai reajustar expectativas. Então, por exemplo, se eu, que sou um investidor em Bitcoin, se eu vejo que, de fato, o governo vai tentar fazer de tudo para acabar com o Bitcoin, isso vai ter um impacto nas minhas expectativas. E eu não vou me comportar mais como me comportava antes. Então, pode ser que um comportamento, digamos, que tenha fundamentos, possa virar uma bolha, justamente porque um novo elemento foi introduzido, que é a regulação. Eu só vou fazer um paralelo em relação a isso, com relação a 2008. Em 2008, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, pessoas de baixa renda estavam conseguindo financiar a compra de imóveis caros, né? O preço dos imóveis, antes da crise, estava subindo numa velocidade incrível nos Estados Unidos. Enquanto isso, as pessoas que não tinham condições teóricas de comprar um imóvel, elas estavam comprando por uma questão muito simples. Naquele momento, as taxas de juros nos Estados Unidos estavam baixíssimas, né? E historicamente baixas, e em algum momento, como os economistas definem, como existem os ciclos econômicos, seria natural que essa taxa de juros uma hora subisse. O que aconteceu foi o seguinte: naquele período pré-crise, muita gente achava que o preço dos imóveis não ia parar de crescer e que as pessoas iam continuar comprando, porque as pessoas esqueceram que a taxa de juros uma hora ia aumentar. Elas achavam que aquele mundo que elas tinham na frente delas ia continuar de forma ad eterno, né? E elas deixaram de entender o seguinte: olha, se as taxas de juros aumentarem, que era uma coisa mais ou menos inevitável naquele momento, eu vou aumentar e muito as chances de inadimplência das hipotecas que foram fechadas em períodos anteriores. Uhum. E foi justamente esse o estopim para o estouro da bolha. Ou seja, antes, ninguém ia te falar que tinha uma bolha. Todo mundo olhava e falava, não, tem fundamento. As pessoas têm renda, o crédito está fluindo, sabe? Tá tudo uma maravilha. Sim. O problema mudaram as condições. As condições macroeconômicas, a partir de um certo momento, mudaram. As taxas de juros começaram a subir em resposta a uma inflação que também estava subindo. E aí acabou. Os modelos dos estatísticos, os caras não consideravam o impacto desse aumento de juros na carteira de hipotecas que eles já tinham. Ou seja, eles não conseguiram dimensionar a exata probabilidade de um evento como esse minar com os retornos daqueles que tinham investido em hipotecas. E aí, por conta dessa mudança de ambiente, você estourou uma bolha que até então ninguém achava que existia. Então isso pode acontecer com o Bitcoin sim, caso alguma regulação ela entre de modo a alterar as expectativas das pessoas. Eu tinha 3 perguntas aqui, você conseguiu responder as 3 sem eu nem te fazer. Fantástico, assim, não tenho nem o que dizer, porque na verdade eu tinha aqui para te perguntar qual que seria o futuro da moeda, né, do Bitcoin. Você falou isso há pouco. Uhum. E minha última pergunta, não, que isso, foi fantástico. Eu falo igual uma matraca. Fantástico. E minha última pergunta era bolha ou não? E você? Ou seja, tudo depende. A questão da bolha, ela é uma das coisas mais complicadas que existem, porque tem aquele negócio, né? Alguns economistas teimam em achar que a economia ela é uma ciência exata. Ela é uma ciência humana e, como tal, ela está sujeita às preferências dos indivíduos, que podem mudar rapidamente e como os indivíduos eles são incentivados pelo ambiente em que estão. Se o ambiente mudar, os incentivos mudam, as preferências mudam, e aquilo que estava maravilhoso pode virar ruína, simplesmente porque a música parou, vamos dizer assim, e todo mundo teve que achar um lugar para sentar, só que um vai sobrar. Simplesmente porque ao invés de investir em Bitcoin, eu quero investir em batatas, né? É basicamente isso. Exatamente. Tudo pode mudar, mas, assim, é sempre bom. Eu acho que a gente consegue, quando a gente se debruça um pouco mais sobre o mercado, a gente consegue ter algumas sensações de para onde as coisas vão. Vamos ficar de olho no noticiário, isso vai ser importante nos próximos
nos próximos meses, porque os governos já estão começando a se posicionar sobre o que eles vão fazer sobre os bitcoins nos seus territórios. Então, acho que cabe a gente ficar de olho nisso para ver quais são os próximos passos. Legal. Bom, queria agradecer a sua participação. Eu falo isso em todo o programa. O podcast do Inova, ele é rapidinho mesmo. Se a gente fosse falar aqui de bitcoins, e a gente já falou um pouco sobre bitcoins quase 1 hora antes do programa. Exatamente. Deixar a gente falar, a gente fala aqui mais 5 horas. Mas eu acho que já deu um panorama do que são essas criptomoedas, de como elas impactam na nossa sociedade, não só hoje, mas no futuro próximo e no futuro também distante. E só tenho a agradecer aí sua participação. Eu que agradeço, viu, Vitor, pelo convite, por ter pensado em mim e por também ter me dado a possibilidade de falar sobre um tema que é novo, é instigante, e nós, todos como sociedade, temos que debater. Isso não pode ficar preso a um círculo de economistas ou de pessoas de TI que mexem diretamente com isso. Acho que nós, como sociedade, temos que discutir. Você está dando plataforma e espaço para isso, então eu só tenho a agradecer a você, a iniciativa. Vocês estão todos de parabéns. Obrigado. E ao ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!